Este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos falar do terceiro episódio da primeira temporada de Black Mirror, toda a sua história. Esse episódio também está bastante divulgado com o nome dele em inglês, The Entire History of You. Então, para quem assiste em inglês, saiba que esse é o nome. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. Nesse vídeo haverá spoilers. Então, se você ainda não assistiu, vá assistir e depois retorne para o nosso debate. Vamos ao debate agora. Me conta, Francisco, como foi para você assistir esse episódio do Black Mirror? Nós já assistimos alguns e esse daqui também eu acho que é bem intrigante, não é não? Então, é muito legal porque assim, eu lembro que quando saiu Black Mirror, né, saíram só 3 episódios na primeira temporada, né? E são 3 episódios muito fortes, muito impactantes. Então, quando eu vi esse episódio, eu gostei bastante dele, só que eu lembro que a primeira vez que eu olhei assim, eu não senti o mesmo impacto que eu tive do primeiro episódio, nem do segundo que a gente já falou aqui, que é um capítulo muito legal, nosso debate também ficou muito bacana sobre esse capítulo, né? E aí eu lembro que assim, eu achei legal, tal, uma situação de drama, tal, mas agora quando eu revi, eu gostei muito desse episódio. Nossa, eu achei muito bem roteirizado, eu achei o debate muito importante. Eu gostei muito, principalmente, logo do comecinho, da abertura do episódio. Porque a gente tem o cara que é um advogado, que está desempregado, está difícil dele conseguir emprego, e aí ele entra numa empresa que está entrando num novo ramo do direito, que são filhos que processam os pais e culpam os pais por não ter dado afeto suficiente, por ter desmotivado ele, e isso seria o embrião para uma vida de fracasso financeiro, de fracasso amoroso, uma vida de fracasso justificada pelo pai e a mãe. E aí ele sai da reunião, até aí ok, né? Ele pergunta na hora se a empresa está de acordo, a empresa falou, claro que sim, a gente está de acordo. Ele, pô, beleza, eu também tô, para mim é diferente. E aí quando ele chega no carro, a gente tem uma propaganda do olho que você pode ficar gravando sua vida. E aí a gente vê que ele está com isso. Então, só existe esse novo ramo do direito porque existe essa tecnologia que permite a pessoa voltar no seu passado e provar por A mais B que não foram bons pais e que por isso você vai processar eles. Então já tem um impacto jurídico, já tem um impacto dentro das leis que regem uma sociedade. E aquela propaganda que aparece como um novo mundo, uma coisa muito legal, pô, você devia ter isso aqui, parece que é um produto assim, ai, você usa, sim ou não? Você vê que não é bem assim. Porque quando ele vai pegar acho que é o metrô, esse dispositivo é utilizado para a vigília pública. O guarda roda as últimas 24 horas dele, a última semana dele. Então, é uma prática de mercado que não é livre. Você tem que usar aquele olho. E se você não usa, você é tido como uma pessoa super estranha que provavelmente não tem uma série de oportunidades, não pode nem circular no espaço público direito. Então eu gostei muito disso, que me remeteu um pouco àquele especial de Natal, que você já tem um debate aqui no canal sobre ele, né? Que eu lembro que foi um dos primeiros temas que a gente debateu logo que a gente se conheceu, que é uma prática que o Estado pega uma prática de consumo tecnológico assim do mercado e incorpora dentro da sua institucionalidade. Ele institucionaliza essa prática e passa a vigiar, a controlar e mesmo a criar regras baseadas nessas tecnologias. Se tem uma coisa que está me incomodando demais atualmente, é essa questão do controle sistêmico. Então a gente está falando muito de distopia aqui, nosso canal é um canal que fala praticamente de distopia, e aí esse negócio está ficando cada vez mais forte para mim, está mexendo com a minha vida pessoal, e eu estou vendo que agora existe a ditadura do Pix. Ah, o Pix é muito fácil, manda um Pix para mim, manda um Pix para mim. E agora o Pix está virando uma coisa assim, obsessiva, meio que obrigatório, não tem mais opção de não usar o raio do Pix. Só que é uma coisa que cada vez mais vai controlar a tua grana, não vai ter grana, ninguém quer andar mais com dinheiro na mão. Existe também um terrorismo, um discurso terrorista que a gente não pode mais andar com dinheiro, porque o ladrão pode vir te abordar e te roubar o dinheiro. Então o dinheiro está seguro na onde? No banco. E como você faz as transações? Por Pix. E como a Receita e os sistemas bancários sabem da tua vida, eles sabem tudo. Porque se você vai na padaria comprar um pãozinho, ele sabe.
Se eu te mando R$ 20, ele sabe. Se alguém me mandou R$ 50, ele sabe de tudo. Então, é um controle sistêmico que começa tão brando, ele começa assim tão inocente, é uma facilidade. O ser humano é louco por facilidade. Então, você recebeu mais uma facilidade. Ai, que gostoso. E essa facilidade, ele vai te enredando de um jeito. Hoje eu fui fazer um raio de um Pix, e aí o que aconteceu? O sistema abriu assim no meu celular e falou assim: para poder fazer essa transação do Pix, você precisa cadastrar o seu registro facial. Você quer fazer isso agora? Aí eu coloquei não. Conforme eu coloquei não, então, se você não quer cadastrar agora, você não vai fazer transação por Pix. Aí eu tive de ir lá no banco fazer a transação por Pix, incomodado com essa circunstância, que é uma tirania, ele não me deu opção. Se você não quer cadastrar sua imagem para fazer a transação por Pix, você não vai fazer transação por Pix. Então você vai lá no banco, passa pelo perrengue de entrar no banco. Fui fazer no caixa, a transação não era no caixa. Você tem que fazer, porque eu sou um cliente não sei que tipo, lá eu tenho que fazer com a gerente. Quer dizer, eu fiquei um montão de tempo. Por que eu não optei pela facilidade do Pix? Era só cadastrar minha imagem. E aí a gente já falou sobre isso, é uma espécie de um dataísmo. Os bancos e os sistemas maiores, eles vão te cadastrando, vão te tendo suas informações e você fica simplesmente um peão nesse jogo de xadrez deles. E quando você vai fazer seu imposto de renda, eu não sei por que ele manda você escrever lá, é para ver se você é honesto mesmo, porque eles sabem tudo que você transacionou. É o avanço do mundo administrado, né? Na verdade, a gente tenta controlar a natureza desde os primórdios. Primeiro a gente tentou fazer com a magia, com os rituais, depois a gente começou a usar a racionalidade, algumas invenções. Veja bem, é o mesmo movimento que usa de um esclarecimento para controle da natureza e agora da sociedade, e talvez até do imaginário. Eu acho que assim, nada mais humano do que tentar controlar tudo. Só que assim, a gente opta por isso, que nem você falou, é mais fácil, é mais prático, é mais seguro, mas é claro que tem alguém por detrás ganhando com isso. Algumas perguntas são feitas, sabe assim, mas por que eu tenho que responder isso aqui? Não, senhor, é só uma pesquisa, só... Mas qual é o seu sexo? Peraí, mas interessa qual é o meu sexo? Você é casado ou você é solteiro, né? Porque a gente sabe que no final das contas o que eles querem é construir um perfil para conseguir fazer uma publicidade que afete esse perfil. Não é só para eles, não, é para a gente ter noção, caso aconteça alguma coisa com o senhor e tal. Não é. No final é o lucro que comanda. Sabe, eu acho que é uma situação assim, a gente tenta resolver um problema e a gente vai se engessando. Lembra que nem a gente falou? Você falou para mim uma vez que o mais pau mandado é o cara que está lá no topo da pirâmide. Uhum. Porque ele foi o cara que foi se engessando, ao ponto dele não poder mais ter a autonomia dele. E aí você vê que também que quem pensa nesse tipo de coisa não é o coitado que fica na linha de frente, que nem hoje eu fui me irritando. Eu fui ontem tentar fazer isso daí e deu errado. Hoje eu tentei fazer, ele queria minha imagem. Entrei no banco, normal que isso daí faz uma operação no caixa, não fazia operação no caixa. Tive que fazer com a gerente. Quando eu cheguei na gerente, já estava puto da vida. E aí a menina, quando eu comecei a conversar com ela, eu falei, olha, eu quero fazer esse TED. Ela, tudo bem, ela fez para mim lá o negócio, mas ela ficou já meio assim, né? Ela estava vendo que tem alguma coisa errada ali. E aí eu fiquei conversando com ela, daí fiquei com vontade de, sabe, você quer descontar em alguém. Falei, nossa, mas ela aqui também, ela é outro pau mandado. Ela não tem culpa do Pix que não funcionou, do Pix que não é feito mais no caixa do banco, é feito com ela. Ela não é responsável de tudo isso. E aí, o que acontece? Você não tem em quem bater. Quem criou toda essa estrutura está lá no alto. E aí você fica meio impotente. Eu não sei se você já leu ou assistiu As Vinhas da Ira. É um livro importante do início do século XX. Ele mostrava muito isso. Os bancos vinham e retirava a grana, a fazenda e tudo mais. O cara estava acostumado com a pessoalidade. Ele queria conversar com alguém, brigar com alguém, ou pedir satisfação com alguém. E naquele momento foi um momento de transição que já não existia mais esse alguém. Você não tinha em quem bater. É a mesma coisa. Eu bater na menina, ela é uma coitada. Ela mora lá na Casa do Chapéu, certo? Eu trabalho o dia inteiro sobre um sistema rígido, cheio de metas para ela cumprir, e aí quando o cara vem insatisfeito lá, o consumidor, né, do negócio, eu vou lá e vou bater na coitada. E quem está governando tudo isso é um sistema de controle lá no alto. A menina do Nosedive vai perdendo pontos, porque ela não colabora, e aí ela não pode viajar aqui, não pode andar aqui, não pode abastecer com esse, não pode entrar nesse lugar. Você poderia ter passado por um Nosedive hoje, né? Hoje foi
Foi dose. E aí, nesse episódio, que eles falam exatamente sobre isso. O cara lá, todo mundo tem que usar o raio do grain, né, do grãozinho que coloca aqui, que registra tudo que tem na visão. E o cara, quando passa lá pelo alfândega, ele tem que mostrar o que ele viu, o que ele fez. Tem gente que fica, que legal, parece que a pessoa só vê o primeiro momento. Ah, não tem mais bandido, a gente consegue ver, a gente sabe se ele fez alguma coisa errada aqui ou acolá. Mas parece que está enxergando curto, porque o problema quando vê longe ele não tem mais autonomia na vida dele. Cadê as pessoas com autonomia, com direito a olhar para as estrelas, transar, fugir, correr no mato, correr pelado? Não tem mais espaço para nada. Você tem que ser aquele, sabe, o pistão do motor que vai para frente e vai para trás exatamente na regra, sem autonomia. É uma perda de autonomia individual. Voz própria. Esse começo, ele é um começo, assim, um debate mais político, mas logo em seguida ele já é jogado de escanteio. Porque depois a gente vai para o indivíduo, né? Para o cara com esse olho que tá encucado, que a esposa dele tá com muita intimidade, muita risadinha com um ex-colega da turma dela. Aí o cara insiste, vai atrás, fica voltando lá, descobre que no fundo da tela da projeção da festa, ela estava beijando o cara, quanto tempo ela ficou com ele, aí ele vai na casa do cara, ele vai analisando, né, milímetro por milímetro, né? Faz o cara apagar as imagens, quando ele olha para a imagem, ele vê no fundo o quadro da casa dele, chega na mulher dele, faz ela mostrar tudo que eles fizeram naquela noite, para ele assistir, e no final ele se pergunta, será que valeu a pena saber de tudo isso? Então, por isso que eu digo, às vezes a ignorância é satisfação e felicidade, porque o ser humano é um ser orgânico, com erros, com problemas, com falcatruas e tudo mais. E aí quando você começa a registrar demais, você começa a empacar nos detalhes. Se for olhar de um ponto de vista racional, o fato dele ter todos esses registros, ele só foi perseguindo linha, 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 linha. Ele conseguiu fazer o périplo completo, descobrir que a esposa dele tinha traído ele. Quando, como, com todos os detalhes e tudo mais. O que isso fez com a vida dele? Será que era melhor? Vamos viver na extrema honestidade, na extrema transparência, sendo humanos? Porque ela foi uma pessoa humana, ela se sentiu sozinha, solitária, tinha uma queda pelo cara e transou com o cara. E podia passar tudo muito transparente e eles, como casal, terem uma vida ok, tranquila. Ou não, vamos ser tudo muito honesto, olha aqui, você me traiu mesmo, eu vi, tá aqui, a prova tá aqui, a prova tá lá. O que é melhor? Você gostaria de ser corno, traído, feliz, ou você quer ser o honesto, tudo certinho e neurótico, né? Porque você vai viver numa pilha. Será que é melhor ter tudo preto no branco? Também tem outra coisa que repisa essa mesma ideia, que é aquele rapaz lá que está lá na casa deles, que conta a história quando ele foi no Hotel 5 Estrelas e que ele teve uma experiência péssima porque um pedaço do carpete estava saindo. Empacou nisso daí, tem a prova, tem um registro e fica martelando em cima. Será que a satisfação dele era poder virar de ponta cabeça o apartamento lá do coisa e ter tudo impecável? É isso que traz a satisfação dele? Porque a gente está passando pelo planeta durante 70, 80 anos. E aí a gente vai então ficar olhando pelo em ovo em tudo? Porque isso daí bota um questionamento de quanto que eu devo relevar e quanto não. Tem uma hora, né, que ele vira assim e ele fala para os amigos dele, né? Agora eu vou ter que passar o resto da minha vida com essa lembrança do tapete que estava rasgado. E o babacão lá, né, que fica com a esposa do cara, fala, só se você ficar olhando para isso. Né? Mas isso é uma questão, acho que até filosófica, é interessante de pensar, porque é a mesma coisa do cara. Se ele, mesmo que a filha não fosse dele, ele acreditou que aquela criança era dele, e ele estava criando com amor e com carinho, e aquilo trazia satisfação para a vida dele. Agora ele já tem uma dúvida, aquela criança pode não ser dele, ele ia ter que fazer teste de DNA, o caramba, quatro. Quer dizer, ele abriu uma caixa de Pandora, que tudo que vier de dentro dessa caixa de Pandora vai ferrar a vida dele. Ele ter descoberto que a esposa dele traiu ele, não dá para ficar mais legal. O que é melhor? É melhor ficar lá honesto, certo e transparente, porque um hotel 5 estrelas deveria ter tudo impecável, ou ele era melhor o cara desencanar disso e toca para frente? Eu acho que o próprio episódio dá essa resposta, né? Quando o nosso protagonista
arranca, né, aquele dispositivo. Não só para ele poder, assim, seguir a vida dele, não ficar preso nesse passado, revivendo esse momento, revivendo a esposa dele lá na tela com outro cara, ele assistindo, tudo que eles fizeram e tal, mas também porque no futuro ele não quer saber. No futuro ele quer viver assim, ele quer ter aquela limitação epistemológica que qualquer ser humano normal tem, sem esse avanço da tecnologia. O cara lá que transou com a esposa dele. O cara, ele já estava partindo desse lugar meio desencana, vai, toca e tudo mais. Mas com o grão. A menina com que ele transou lá também, que era a convidada da festa, ela tirou o grão e achou que era o melhor negócio possível. Só que quando ela foi chamar para a polícia, ela não podia nem fazer um BO lá, fazer um chamado de polícia, porque ela não estava no sistema. Que é aquilo que a gente falou também, é o beco. Você vai ficando numa sinuca de bico. Ou você opta ficar dentro e tudo bem, ou você então tá fora, você não consegue nem chamar a polícia. Ela chama, a primeira coisa que eles pedem é para ela passar lá os dados dela pelo sistema e não passa. Tipo assim, você é livre para não seguir. Mas se você não seguir. Se você não seguir, você tá ferrada. Você sabe que eu assisti 2, 3 vezes esse primeiro trechinho, que eu acho que é super interessante a gente falar dele, porque eu fiquei intrigado com isso daí. A pessoa adulta poder entrar em litígio contra os pais por maus tratos ou falta de afetividade. E o motivo é porque hoje eu não sou uma pessoa eficiente e produzo bastante por causa de uma baixa estima que ficou. Eu acho que assim, isso casa muito com uma geração, que é a minha geração, que é uma geração que acaba saindo da casa dos pais muito tarde, porque vive numa crise econômica muito grande, então não consegue ter um trabalho que dê uma posição social semelhante ao que ele tinha antes. E então ele fala assim: então como é que eu vou fazer? Já que meus pais não querem mais me bancar. Eu vou voltar, falar: ó, tá vendo? Por que eu não consegui emprego? Por causa dos meus pais. É por isso. Então eu vou processar eles. Voltar e falar: ó, tá vendo? Quando eu tinha 5 anos, você me deu um tapa na mão porque eu joguei um balde d'água no chão. Mas não era para me ter dado um tapa na mão. Isso é agressão. Hoje eu não consigo mais beber água direito. Como é que eu seria um engenheiro hídrico? Isso é impossível. Isso é interessante porque eu acho que essa cena ela mostra assim, já uma coisa da natureza humana que é assim, quando o negócio começa a ficar feio, as pessoas começam a se degladiar para conseguir ter recursos. E um dos recursos novos seria isso, entendeu? Os filhos que comprovam que os pais fizeram isso e aquilo e agora cobram uma indenização para falar: ó, vocês estragaram a minha vida, eu não pedi para nascer. Isso vira um novo negócio possibilitado por essa tecnologia. Mas eu acho que isso dialoga com isso, com uma geração ou que não consegue emprego, ou empregos bons, ou que, sabe, acaba perdendo emprego muito fácil, aquela coisa de passar 40 anos numa firma não existe mais, e aí falar: não, peraí. Então, já que é uma geração marcada pelo tal do mimimi, então a culpa é dos meus pais. Eu vou provar o abandono afetivo aqui, ó. E aí vem a firma lá dos advogados e ganha dinheiro com isso. Pelo menos o entendimento que eu tenho é assim, a gente vem, né, socialmente falando, de criaturas biológicas. Antes de qualquer coisa, nós somos criaturas biológicas. Então, quando a gente põe o filho, é meio que uma resposta orgânica à fisiologia, à anatomia, ao corpo. E aí nasce aquela criança. No último século, eu acho que cada vez foi ganhando mais a questão da escolha de ter o filho. Eu quero ter o filho ou não quero ter o filho? Cada vez foi se tornando mais uma escolha menos biológica, uma escolha mais racional. De qualquer forma, a pessoa, depois que põe um filho no mundo, ela tenta dar o melhor dela. Se o melhor dela é uma droga, ele bebe, bate no filho, vai embora, larga e tudo mais, é porque ele não conseguia dar conta disso. Mas eu acho que ainda existia uma certa tentativa amorosa, alguma resposta humana de tentar trazer esse filho e dar condições para que esse filho fosse para frente. E aí, só a ideia de voltar para trás e querer bater num pai, querer fazer ele pagar por alguma coisa e tudo mais, não sei, me causa revolta. É como se a pessoa não estivesse considerando nem a biologia, nem todos os afetos que ele teve de tramar e urdir ao longo da vida dele para poder levar aquela pessoa avante. Porque quanta renúncia um pai não faz, ou uma mãe não faz para tocar uma família? É dinheiro, é casa, é alimentação, ele abre mão de um sapato melhor, de uma casa melhor, de um gosto pessoal, de um curso que gostaria de fazer, de uma viagem que gostaria de fazer, tudo em prol daquela criança. E aí vai, a criança lá na frente tem
tem como cogitar isso. Só o fato de cogitar isso eu já acho que é uma maldade. Porque vamos pensar uma circunstância também diferente. Imagina um pai bem ausente que tem uma criança de qualquer forma, põe ela no mundo, bebe, enche a cara, chega, bate na mãe, bate na criança. Essa pessoa, ela passa impune. Então vamos a outras questões éticas e morais aqui também. Essa pessoa, ela tudo bem ela ser assim? Ela tem um filho, tem 2, tem 3, pega o mais velho, põe na rua para pedir dinheiro, para ficar abordando os outros, põe criança para roubar, para pedir, tudo mais, porque a pessoa não tem caráter nenhum. Essa pessoa, ela merece ser solapada ou não? Esse episódio, ele também mostra que esse apego a essa nova tecnologia do olho, ela é uma coisa muito narcisista, porque você vai ficar olhando para a sua própria vida. A sua televisão vai exibir os seus momentos, a sua vida, as suas lembranças. E isso também possibilita que você fique lambendo as suas próprias feridas narcísicas, lembrando daquilo, do tapete, do jantar que você foi com a sua esposa, ela riu da piada do cara e não riu da sua piada. Aí acho que o filho acaba voltando e falou, não, peraí, vou rever a minha infância. Daí, sabe, coisa que ele nem lembrava direito, ele olha, caramba, sabe, e aí começa a caçar pelo em ovo e fala, é por isso que eu sou um psicólogo ruim. Porque meus pais me deram amor. Então, por isso que eu não consigo ter meu consultório lotado. Então, eu vou processar eles. Eu acho que isso é uma coisa, dado aquele contexto apresentado pelo episódio. Agora, eu acho que tem um outro lado, que assim, que inclusive eu acho que isso tem no direito brasileiro, que é o abandono afetivo. Sabe? Que, de fato, pais que colocaram o filho no mundo e eles têm um dever para com essa criança. Agora, tem essa questão do afetivo, né? Ele tem que ter uma presença afetiva, a sanidade psicológica deve ser preservada, entendeu? Ela tem que dar recursos. Se ele não faz isso, eu acho que seria interessante uma punição. Porque, assim, isso é um modo também dele pensar, ou alguém ver essa situação e pensar, peraí, não é só ter um filho. Não é assim, vamos lá. Que o Estado pode vir e falar, peraí, se você não quiser, tudo bem, mas você vai ter que pagar pensão. Porque o Estado já tem esse direito. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma criança e eu batesse, estraçalhasse a criança, e o meu vizinho visse isso daqui, chamasse a polícia, eu perderia a guarda da criança para o Estado. Então, sim, o Estado já pune, ele já tem essa função. Agora, a única coisa que com essa questão de retrospectiva aí seria fazer uma punição retroativa. Você voltaria para trás para fazer a punição. E aí também pensou na questão do controle, porque aí os pais agora têm mais o controle do filho. Imagina você ficar o tempo todo cuidando da criança com medo dela, sabe? Você não tem mais espontaneidade, você tem uma cartilha para seguir. Imagina uma criança de 2 anos e você preocupada, dando satisfação para ela, porque ela mesma pode depois vir te pegar. Tem uma pessoa conhecida minha que pegou a guarda da filha, separou do marido e pegou a guarda da filha. E o dinheiro que o pai deposita, ele deixa muito claro, esse dinheiro que eu deposito é para a criança, não é para você, é para a criança. E eu fico vendo essa mulher explicando para a filha toda hora por que ela pegou dinheiro para comprar isso, para comprar arroz, para comprar, sei lá, coisa básica da casa. A mesma coisa aqui, imagina um pai, uma criança, você tem uma criança de 1 ano, a criança tá birrenta, fazendo não sei o que lá, você não pode bater, você não pode fazer nada, porque você já tá com medo da criança. Eu acho que isso acaba, assim, é uma coisa que se retroalimenta, né? É um sistema narcísico que fica, sabe, vai aumentando, né? Porque uma coisa é o cara que ganhou a tecnologia do olho e volta para falar, olha, peraí, aconteceram coisas dentro da minha casa que me traumatizaram, mas ninguém sabe. E agora eu vou denunciar. Outra coisa é uma criança que já nasce com esse negócio. A gente vê hoje em dia que não tem nada, os filhos se virando contra pai de tudo quanto é jeito. Imagina se eles tiverem argumentos e provas e poder na polícia te denunciar. Um jovem de 12, 13 anos, assim, marrento, sabe, marrudo, que vai lá e fica ameaçando o pai, assim, pai e mãe, porque você fez aquilo. Coisas, assim, básicas, você fica imaginando coisa da casa básica, assim, você vai tomar um banho e pega uma criança de 3 anos para dar banho junto, não. Você teve um momento de abuso sexual. Sabe, começa a aparecer tudo quanto é tipo de coisa. O mundo vai virar de ponta cabeça. Tem uma hora nesse episódio que tem uma mulher que ela trabalha com isso. E ela fala que é possível implantar memórias. Ela fala que tem memórias que são falsas, mas que elas ganham projeção nisso. Eu acho que assim, vira uma arma e fala assim, isso também pode ser forjado, né? Você passa a mesmo nem a poder acreditar, porque o que o cara está trazendo ali, ela fala, você pode simular coisas da sua infância, com uma babá pedófila e tal,
que nem existiu. Não, mas eu acho que se o Parece... sistema vai evoluindo a uma tal forma, de tal forma, assim, alguma coisa tem de saber distinguir o que é realidade por uma questão jurídica, por uma questão mais séria, o que é uma ilusão criada, implantada e uma coisa que você viveu. Porque logo que ele entra no táxi, aparece também lá um homem que viveu uma ótima existência, compre esse implante que custa menos do que um cafezinho por dia. Quer dizer, é outra coisa barata, simples e fácil. Só que essas coisas baratas, simples e fáceis, você coloca na tua vida e você não vive mais tua vida. Você vive uma narrativa comprada, que às vezes pode ser uma solução muito grande. Imagina você viver uma vida horrível, atormentada, porque uma pessoa que bebe, bate, cria as agressões de tudo quanto é tipo, é porque ele tem dentro dele muita coisa mal resolvida. Então você tira, coloca um implante novo de vida alegre, saudável, vivendo em sociedade, em família, todo mundo feliz, deleta o outro e pau na máquina. Você sentiu mais dó dela ou dele? Ah, não sei, acho que eu senti mais, assistindo no filme espontaneamente, eu senti mais dó dela. E você, sentiu mais dó dela ou dele? Quando ele começa a brigar com ela, dá pra ver que ela tenta reconciliar muito fácil, né? Logo em seguida ele já transa e tal. Então, assim, pô, ele acabou de te xingar, sabe? Ficou enchendo seu saco a noite inteira, sabe? Daí ela já tenta fazer as pazes ali, então eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha. Mas, putz, quando eu vi que, assim, talvez a filha não seja dele, puta, eu fiquei com muita dó dele. Eu achei ele um chato o episódio inteiro. Mas quando eu vi que ele tinha alguma razão, tinha razão na verdade, que tinha mais ali do que ele imaginava, ali eu fiquei com muita dó dele ali. Pela filha. Ele é uma pessoa ficcionada, ele começa a olhar assim, então deixa a vida fluir, né? A sensação que dá, deixa as coisas acontecerem, mas quando ele vai procurando lá por migalhinha, atrás das migalhinhas, ele vai encontrando uma coisa atrás da outra. Ela mentiu mesmo para ele, ela transou mesmo com outro cara lá, a filha podia ser do outro cara, era pouco tempo atrás, quando eles assim já estavam numa fase que provavelmente não era para aquilo estar acontecendo mais. E ela estava com graça com outro cara mesmo. Então, se for analisar friamente a situação, ele não descobriu nada a não ser a verdade. Tem aquela máxima, né? Descubra a verdade e a verdade te libertará. Ele descobriu a verdade e a verdade acabou com a vida dele, ferrou. Porque sempre parece que a liberdade, você saber a verdade nua e crua, liberta as pessoas. Mas eu não sei, eu eticamente falando, eu acho que às vezes é melhor deixar quieto e não saber determinadas coisas. No caso dele mesmo, era muito melhor tocar o filho avante acreditando que fosse dele, continuar que talvez com esse relacionamento que a esposa dele ainda demonstrava afeto por ele, tentava tocar o barco para frente, porque agora eu acho que ele não conseguiria mais conviver com ela. Ele teria que realmente partir para um divórcio, partir para saber se a criança ou não era do outro, e se a criança fosse do outro, a tendência dele era não gostar dessa criança, era pegar todo aquele amor que ele depositou e virar um ranço ali, uma coisa ruim. Mas aí ele está na verdade. Descubra a verdade e a verdade libertou. Essa máxima parece que não está se aplicando para mim. Porque se não tivesse essa tecnologia, ele nunca ia ter descoberto. Ele só ia ter falado, puta, aquele cara chato, parece que eles eram amigos. Ah, que se dane, vamos seguir. Mas não, por causa disso ele ficou mas não que ele ficou só remoendo, tô com uma pulga atrás da orelha. Ele ficou analisando, ele fez um estudo de caso. Não, ele fez um estudo. E eu fico imaginando, tem gente que aí também tem que pegar pessoas temperamentos. Esse vídeo aqui, talvez, quando publicar, ouvir a opinião das pessoas, porque tem pessoas que elas têm essa questão moral de não ser traída muito grande. A pessoa me traiu, você tem que pegar um balde de gasolina, jogar e tacar fogo na pessoa. Aquela mesma pessoa que você estava beijando e falando que amava e trazendo flores e bombons, no momento que ela traiu, a pessoa tem uma sensação e uma postura de total ódio. Então todo aquele amor vira ódio. E daí eu fico imaginando que amor que é que ele tinha, que amor é esse? Que num dia é amor, no outro dia é um ódio. E tem gente que defende isso de unhas e dentes. Esse é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro você tem que ajoelhar e até o último, até o inferno com a pessoa. Se a pessoa traiu você, acabou tudo. Você consegue ser traído numa boa ou não? Nunca é numa boa, porque fala assim, então se avançou o sinal vermelho, tá bom. Pode sair com as suas amigas, eu fico aqui à noite. Daí você vai lá, pô, mas você falou que tava aqui, eu te liguei, se parecia que tava numa balada. Não, veja bem, daí já toma, é porque aquele dia, tá pronto, daí nunca é numa boa, né? Acho que tem modos de reagir, tem o cara que vai falar, agora eu vou destruir tudo, e tem o cara que vai falar, tá bom. Já que é assim, tiro trocado não dói, sabe?
Não, porque aí tem várias opções, né? Você pode conviver com aquilo, você pode simplesmente falar, bom, já que você não consegue, eu vou tocar meu barco. Ou você pode entrar nessas, que eu vejo que muita gente vai por aí. É tipo assim, agora eu vou tirar todo o teu dinheiro, eu vou tirar o teu filho e eu vou te fazer você sofrer. Eu tenho que fazer você sofrer. Vem daquele lugar assim, ódio mesmo, aquele ódio assim fervido. Que nem o cara aí agora, que ele podia fazer isso, ele podia ferver a mulher com a criança e tudo agora. Tem essa coisa de se livrar, de um novo recomeço, mas também não tem mais registro do que ele vai fazer, né? Ele agora é um marginal quando ele tirou aquilo. Então ele pode fazer alguma besteira Não, ele pode muito até grande, matar ela agora e tentar é, enterrar ela no fundo do quintal. e fugir, Que é né? onde a gente vive atualmente. As pessoas que cometem crime, ela pode simplesmente tentar esconder. Lá na frente não vai ter mais essas opções, né? Você vai estar controlado o tempo todo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Apareceram várias ideias polêmicas aqui. Eu mesmo fui pego em algumas ideias que eu não tinha pensado. Ah, eu também. É sempre uma ótima provocação entrar nesses nossos debates sobre Black Mirror. Os temas são muito diversos, a gente consegue transitar, né? Então, assim, as pequenas coisas que a gente amplia no mais extremo até as coisas que a gente vai, assim, do que é mais, assim, essencial do debate do episódio. Foi uma maravilha, como sempre. Então, legal, pessoal. Se vocês gostaram, vou pedir para vocês curtirem esse vídeo. Ajuda a gente a divulgar essas ideias, que eu acho que são interessantes. Todo mundo está passando por isso, essas questões da tecnologia, essas questões de convivência, de relacionamento. Então, por favor, um joinha pra gente aí, por favor. Valeu. Dá uma fortalecida aí, pessoal. E deixe seu comentário para a gente saber o que você pensa. Grande abraço. Tchau, um grande abraço.